agora. Aí os irmãos disseram, mas por quê? Deus disse, e eu disse para os irmãos, Deus ele tem prazer que a criatura obedeça e conheça a sua palavra. Glória a Deus. Por quê? Que quando nós conhecemos a palavra, que quando nós obedecemos a palavra, o mal não terá poder sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, glória a sobre Deus, a tua casa, porque nós estamos firmados na palavra. Aleluia! Agora o que adianta uma pessoa possessa de demônios? O pastor ora, expulsa toda a capetaiada. Depois que a pessoa sai da igreja, apronta os 7 lá fora, o mal volta pior. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que quando uma pessoa conhece a palavra, conhece a verdade, o pecado não é o seu Senhor, a prostituição não é o seu Senhor, o seu Senhor é a verdade é a palavra. Glória a Deus! Eu falo isso com toda vergonha. Pastor com vergonha é. Falo isso com toda vergonha. E inclusive está registrado em vários DVDs, nosso vídeo. Não é o meu intuito, mas acontece. Mas eu falo isso com toda vergonha. Que quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, sempre preguei, e pela unção de Deus, pela graça de Deus, os demônios se manifestam, os demônios caem por terra, porque não resistem à unção de Deus. E geralmente nós oramos, e os demônios antigamente se manifestavam em pessoas ímpias, pessoas que não tinham temor a Deus. Hoje em dia, com muita vergonha, eu falo, hoje em dia, por onde eu passo pregando, que quando os demônios não se manifestam na mensagem, é na oração. E quem tem caído de demônio dentro das igrejas, não são os ímpios não, são os próprios crentes endemoniados dentro da igreja. Agora, porque tem muitos crentes que estão possessos de demônios, por causa que nunca conheceu a verdade. Porque uma vez que a pessoa conhece a verdade, por mais que o pecado venha, por mais que a tentação venha, mas a oração do Pai Nosso é: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos. Glória a Deus! Deus ele guarda, da mesma forma que Deus guardou José, ele também guardará a sua igreja. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia! Glória a Deus! A criança deu glória aí ou foi impressão minha? Se o adulto não dá, a criança dá glória. Glória a Deus! É desse jeito. Diferente, criança e adulto adoram. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus, irmão, Ele quer que você conheça Ele no profundo. Jesus não quer que você conheça Ele pela metade. Não. Jesus, Ele quer que você conheça Ele no profundo. O que é profundo, pastor? Profundo já vai mais além da imaginação humana. Aquilo que eu posso formular, arquitetar, galgar, procurar conhecimento, eu consigo no mundo terráqueo. Mas no profundo, só Deus pode revelar. Verdade, glória a Deus. Um belo dia, isso que eu vou falar está-se no primeiro evangelho,
escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. A Bíblia diz que Jesus estava preocupado, e por meio da sua preocupação, ele fez uma pergunta para os seus discípulos, e Jesus queria a resposta. Jesus estava nos termos da cidade chamada Samaria de Filipe, e diz a Bíblia que estava com Messias, os seus 12 discípulos, e Jesus fez uma pergunta para eles, dizendo assim: o que é que as pessoas estão falando de mim? O que é que as pessoas estão achando quem eu sou? Aí a Bíblia diz que um dos discípulos levantou a mão e disse assim: Jesus, estão dizendo em Jerusalém que tu és João Batista. Levantou outro discípulo e disse assim: Jesus, eu ouvi falar que o Senhor é o profeta Jeremias. Teve outro discípulo que se levantou e disse: Jesus, eu já ouvi falar que estão propagando aí e estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias, porque o Senhor prega com muita autoridade. Jesus olhou para os seus 12 discípulos e disse assim: tudo bem, essas 3 questões são o que as pessoas estão dizendo e pensando a respeito de mim, mas para vós, quem eu sou de verdade? Grande Deus, Jesus. Tem interrogação nesta noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. Glória a Deus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Naquele momento, irmão, diz a Bíblia que houve um silêncio. Os 12 discípulos andavam com Jesus, jantava com Jesus, orava com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Não sabia quem era a verdade. E diz a Bíblia que um dos 12 levantou a mão e disse assim: Jesus, eu sei quem tu és. Aleluia! Glória a Deus! Jesus disse: quem eu sou? E Pedro disse assim: tu és o Cristo. Aleluia! O Filho do Deus vivo. Glória a Deus! Já era para você estar. Aleluia! Glórias a ti, Mas Jesus! o Cristo, o Filho do Deus vivo. Grande Deus! Coisa tremenda, Deixa eu Jesus. explicar, bem calmo para você entender. Tem pessoas que lêem esse texto, pastora Fabiana, e passam desapercebido. E eu vou falar dentro da palavra, porque o meu objetivo é pregar a palavra. Pedro, ele não disse: tu és Jesus. Não. Agora, por que Pedro não disse tu és Jesus? É porque que quando Jesus nasceu nas entranhas de Maria, o anjo já tinha revelado o seu, diga aí, o seu nome. Qual era o nome de Jesus? Diga Jesus, pastor. Jesus. Diga Jesus. Jesus. Então todos conheciam o nome Jesus. Porque Pedro não disse tu és o Messias. Ele também não falou por quê? Porque até hoje
a nação de Jerusalém está aguardando o Messias. E no quarto evangelho escreveu João capítulo 1, versículo 14, diz a Bíblia que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos os quantos receberam, ele deu o nome de ser filhos de Deus. Glória a Deus. Como Messias, os judeus não aceitavam, mas quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso foi um conhecimento Aleluia. profundo da parte Glória a de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus abre a sua boca e disse para Pedro: Pedro, você está sabendo quem eu sou, porque isso não vem conhecimento aqui da carne e nem do sangue, mas quem te revelou quem eu sou foi o meu Pai. Bendito seja o nome. Aleluia. Versículo número 18 e 19. Jesus disse: pois agora eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus. Versículo 19, Jesus disse: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo quanto for ligado na terra será ligado no céu. Bendito seja o nome do